Boa noite, queridos alunos e alunas. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós veremos da página 9 até a página 14, encerrando assim a nossa apostila do mês de maio. Na próxima aula teremos nova apostila, que será a apostila do mês de junho. Então, para começar aí, nós faremos a leitura desse texto que aí está na tela, denominado Um Pouco de Pão, tá? É o título dele. Um pouco de pão. Antevéspera de Natal, 6 da tarde. O dia se fechando docemente sobre a cidade. Apenas o céu tem a grandeza e as cores de um conto de fadas. Nas ruas, rente ao chão cinzento, o burburinho, o cheiro dos combustíveis, as tensões de um dia que termina. Com pressa, estaciono o carro no meio-fio da padaria. Desço, aciono o alarme e entro. De imediato, os panetones e bolos de nozes me comovem. Minha língua dança numa enchente. O pão francês acaba de sair do forno e o seu aroma começa uma viagem pelos ares. Meu destino se parte num antes e num depois, porque um pequeno episódio inevitavelmente toma corpo e continua fantasma. No meio da paisagem açucarada, um tanto indecisa, chego ao balcão. A moça que atende está visivelmente estafada, boca lacrada e olhos taciturnos, de modo que apenas escuta meu pedido. Pão francês e panetone, falo em voz baixa, meus olhos mergulhando na massa de frutas cristalizadas. Um homem alto, segurando a sacola de pães quentes, pega seu troco no caixa e sai acompanhado por uma menina que é a cara dele. Pausa. Silêncio. A vendedora é um show de lentidão e descontentamento. Mas eu tenho paciência. Aguardo, submersa em nenhum pensamento. Aqui e ali perambula meia dúzia de inevitáveis mosquitos. Embora as portas da padaria estejam parcialmente fora do meu campo de visão, noto quando ele entra. Denota meia-idade. É negro, barbudo, está descalço e veste uma camisa suja e rasgada. Devagar, ombros ao peso das agruras, peito cheio de temores e costelas salientes. Ele caminha até o caixa. O dono do boteco está lá. Escuta o pedido do maltrapilho. O senhor pode me fornecer um pouco de pão? Esse me fornecer me intriga. É um pedido de compra a prazo ou um jeito diferente de pedir esmola? Não sei. O proprietário, empapado de suor, desagradável e contrariado, resmunga entre seus bolos e pães. Não, não posso. Logo a seguir, insensível, despacha o mendigo que sai bruscamente, com um jeito acostumado ou não. Tudo se passa rápido. Mal tenho tempo de me acomodar ao imprevisto. O tempo é tão fugaz na indecisão. Quando, afinal, a centelha me ilumina. O homem já vai longe, longe na porta da padaria. Pausa, desconforto. Uma espécie de vazio instala-se ao redor. O proprietário, gordo, enorme, mas de esquelética caridade, não se abala. Pago minha compra, volto ao carro e parto para o mundo. Revejo o mendigo 1 minuto depois, na primeira esquina do percurso. Por que não paro, não lhe dou umas moedas? Por que não lhe ofereço o meu pacote de pães? Seria tão fácil. Pelo retrovisor, percebo quando ele, de olhar espantado, atravessa a faixa de pedestres. Acelero. Vou pelo fio do tempo, fugindo da desordem do espírito e presa àquilo que vou perguntar repetidas vezes pelo resto dos natais. Senhor, você pode me fornecer um pouco de perdão? Lucinda Nogueira Persona,
em A Gazeta, Cuiabá, Mato Grosso, 24 e 25 de dezembro de 2000. Esse texto foi escrito no ano 2000, faz tempo já. Era perto do Natal daquele ano. Como sabemos esta informação? Porque como ele foi publicado no jornal A Gazeta e tem uma data de publicação marcada no final dele, depois do nome da autora, logo abaixo está a data, 24 e 25 de dezembro de 2000. E foi republicado esse ano na revista Piché. O gênero textual dele é a crônica. Mas o que é isso? A palavra crônica tem origem no idioma grego e vem de cronos, que significa tempo. Para simplificar, porque depois vamos estudar mais sobre esse gênero, podemos dizer que as crônicas são textos publicados em jornais, revistas, blogs e que têm a intenção de demonstrar o olhar reflexivo, crítico, poético de uma pessoa sobre um fato que ela presenciou, ou o que está acontecendo no seu bairro, na cidade, no mundo. Podemos acrescentar também que o olhar do narrador da crônica se volta para várias questões. Elas podem ser sobre política, arte, cinema, futebol, humor, enfim, sobre todas as situações que acontecem no nosso dia a dia. E o cronista, nome dado àquele que escreve crônica, tem a liberdade de ser generoso, engraçado, bravo, poético, de denunciar coisas erradas. Por isso, algumas crônicas são publicadas em livros e viram textos literários. Dependendo da linguagem utilizada pelo autor e como as pessoas recebem esses textos, se gostam ou não. Tem uma coisa bem importante sobre a crônica também. São textos curtos. É como se fosse uma conversa de amigos, mas escrita. Vamos para as atividades. Espero que tenham gostado do texto. Você percebeu alguma palavra que não conhece o significado? Anote-as aqui. Você vai escrever aí as palavras que porventura você não sabe o significado, tá? Escreva-as aí. No início do texto, a narradora diz: meu destino se parte num antes e num depois, porque no pequeno episódio, inevitavelmente, toma corpo e continua fantasma. Isso significa que algum fato marcante acontecerá naquele momento. Você consegue identificar esse fato? Qual que foi o fato importante que marcou essa parte do dia da autora? Copie uma parte do texto que comprove sua resposta anterior. Então você vai encontrar no texto uma parte que fala sobre o que marcou esse dia ou essa parte do dia da autora e vai transcrever aqui. No texto, a narradora se utiliza da descrição para que possamos fazer uma foto mental dos personagens da história. Veja. A moça que atende está visivelmente estafada, boca lacrada e olhos taciturnos, de modo que apenas escuta o meu pedido. Por essa descrição, a atendente parece estar cansada, já agindo mecanicamente. Por qual motivo essa pessoa poderia estar assim? Ache no texto um trecho que justifique a sua resposta. Letra B. Agora veja esse trecho. Um homem alto, segurando a sacola de pães quentes, pega seu troco no caixa e sai acompanhado por uma menina que é a cara dele. Dois personagens são apresentados, um homem e uma menina. Qual a característica deles? A partir dessa frase, podemos deduzir que eles têm um grau de parentesco. Que tipo de relação eles têm? Vocês vão colocar aí qual é a relação de parentesco que eles apresentam, segundo o texto nos disse. Letra C. Um outro personagem aparece na história. Olha como a narradora fala dele. Denota meia-idade. É negro, barbudo, está descalço e veste uma camisa suja e rasgada. Devagar, ombros ao peso das agruras, peito cheio de temores e costelas salientes.
Por essa descrição, quem você acha que é essa pessoa? Você vai colocar, conforme nós vimos lá no... de quem ela está falando nessa parte do texto. Comparando os 4 personagens descritos no exercício anterior, qual a narradora apresentou mais detalhes? Por que você acha que ela fez isso? Continuando. Releia o trecho. O senhor pode me fornecer um pouco de pão? Esse me fornecer me intriga. É um pedido de compra a longo prazo ou um jeito diferente de pedir esmola? Não sei. O proprietário, empapado de suor, desagradável e contrariado, resmunga entre seus bolos e pães. Não, não posso. Logo a seguir, insensível, despacha o mendigo que sai bruscamente, com um jeito acostumado ao não. Na sua opinião, por que esse homem está acostumado ao não? Por que será que o mendigo estaria acostumado ao não? Na sua opinião. Formação de palavras. As palavras que compõem o léxico da língua são formadas principalmente por 2 processos morfológicos: derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria, e composição, justaposição e aglutinação. Composição de palavras. O processo de composição de palavras, através da junção de 2 ou mais radicais, a criação de novas palavras para denominar novos objetos, conceitos ou ocupações é a principal função dos processos de composição. As composições podem ocorrer de modo descritivo, ou seja, dão nomes a objetos por meio de suas características mais relevantes. Lava-louças, papel alumínio. E também de forma metafórica, ou seja, que resultam do uso figurado da linguagem, louva a Deus e arranha-céu. Há 2 tipos de composição: justaposição e aglutinação. Composição por justaposição ocorre quando os radicais, ao se unirem, não sofrem alterações. Exemplos: pé de galinha, passatempo, cachorro-quente e girassol. Composição por aglutinação ocorre quando um dos radicais, ao se unirem, sofre alterações, ganhando ou perdendo letras, fonemas ou morfemas. Exemplos: planalto, plano, mais alto. Embora, em, mais boa, mais hora. Vamos aos exercícios. Em, o girassol da vida e o passatempo do tempo que passa não brincam nos lagos da lua. A, respectivamente, um elemento formado por aglutinação e outro por justaposição. B, um elemento formado por justaposição e outro por aglutinação. C, 2 elementos formados por justaposição. D, 2 elementos formados por aglutinação. Próximo. Complete de acordo com a legenda, tendo em vista o processo de formação atribuído às palavras em questão. A, para composição por justaposição. B, para composição por aglutinação. Quinta-feira, couve-flor, fidalgo, planalto, passatempo, hidrelétrico e girassol. Assinale a alternativa cuja palavra tenha sido formada pelo processo de composição por justaposição. Planalto, embora, pernilongo, beija-flor e aguardente. Marque a alternativa em que haja palavras formadas apenas pelo processo de composição por aglutinação. Letra A, amor perfeito e passatempo. Letra B, bem me quer e girassol. Letra C, madre pérola
cachorro quente. Letra D, guarda-roupas e pernilongo. Letra E, aguardente e planalto. Próxima. Separe as palavras em coluna de acordo com o tipo de composição presente em cada uma. Você vai pegar essas palavras e vai colocar, se for por justaposição, vai colocar na coluna da justaposição. Se for por aglutinação, vai colocar na coluna da aglutinação. Saca-rolhas, aguardente, paraquedas, beija-flor, dessarte, guarda-chuva, vinagre, girassol, embora, fidalgo, cor-de-rosa e planalto. Escreva quais palavras foram unidas através do processo de aglutinação conforme o exemplo. Vinagre, vinho, mas acre. Aguardente, aí vocês vão colocar água mais ardente. Planalto, plano mais alto. Fidalgo, filho de algo. Perna alta, perna mais alta, embora, em, mais boa, mais hora, tá? Então vamos lá. Façam essas atividades, registrem e mandem para o professor, tá? Tenham uma boa aula, uma ótima noite e após um bom descanso para vocês. Até a próxima aula, tá? Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus.